Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a primeira peça de um jogo de banheiro. Esse aqui é o tapete da pia e você pode fazer ele e usar como um parzinho de tapete ou dar sequência ao jogo de banheiro que eu vou fazer com 3 peças. Vou postar uma peça por semana, toda sexta-feira às 10 horas. Eu estou postando meus trabalhos. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Esse tapete ficou com 77 de comprimento por 57 de largura. Para fazer ele, eu usei o barbante da cor bege, número 8, e o vermelho, também número 8. Eu usei uma tesoura, uma agulha número 4 e usei esses marcador, ou então você pode usar também pedaços de barbante, porque em certo ponto do nosso trabalho a gente tem que fazer algumas marcações. Então 4 marcador ou pedaço de barbante. Ele é fácil de fazer e também ele é muito econômico. Eu achei que a peça ficou muito linda, ficou retinha, ó. Vamos então ao nosso trabalho. E também vocês podem fazer ele de uma cor só. Vou começar aqui fazendo 28 correntinhas. Faço o meu lacinho, primeiro lacinho, e agora eu vou começar um cordão de 28 correntinhas. Feitas as minhas 28 correntinhas, eu vou contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto para cada correntinha, né? Para cada correntinha de base, eu faço um ponto alto. Vamos fazer então por todo esse cordão de correntinha. Fiquei com um cordão de 25 pontos altos. O último e o primeiro ponto alto, aqui é as nossas 3 correntinhas, né? E o último ponto alto nós vamos usar na parte oval. Então, aqui na nossa parte lateral, eu fiquei com 23 pontos altos. Mais os 2, né, que vamos usar na parte oval, eu tenho 25 pontos altos. Vou pegar aqui no meu último ponto alto e vou fazer mais 7 pontos altos aqui dentro, ficando com um bloquinho de 8 pontos altos. Então, eu tenho aqui 2, né? 1, 2, vou fazer o terceiro, 4, 5, 6, 7, 8. Feito aqui a minha parte oval com meus 8 pontos altos, eu vou fazer aqui, vou passar para a parte lateral e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou começar aqui no primeiro ponto e vou fazer meus 23 pontos altos, que é da parte lateral. Então, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar no final desse cordão. Fiz os meus 23 pontos altos e agora sobrou essas 3 correntinhas aqui, né, no final da nossa carreira. Vou trabalhar no pé da correntinha, que na primeira correntinha das 3 correntinhas, eu vou trabalhar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Contando com essa última correntinha aqui, né, com essas 3 correntinhas, que foi o meu primeiro ponto que eu fiz,
eu vou ficar com 8 pontos altos. Então, eu vou fechar aqui, vou ficar com 8 pontos altos, fechei com ponto baixíssimo, fiquei com 8 pontos altos de cada lado. Vou caminhar aqui com mais um ponto baixíssimo para o próximo ponto e vou trabalhar aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou ficar aqui nessa lateral com mais 23 pontos altos. Terminei meus 23 pontos altos da parte lateral. Agora chegamos aqui na parte oval, onde eu tenho os 8 pontos altos. Laço a minha agulha e vou fazer, para cada ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhar 16 pontos altos aqui na nossa parte oval. Porque em cada ponto alto, eu vou fazer um bloquinho de 2 pontos altos. Quando terminar, então, aí a gente volta para fazer a parte lateral. Terminei a parte oval, fiquei então com 16 pontos altos. E agora vamos fazer a parte lateral. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá na nossa parte oval novamente. Vou ficar aqui também com 23 pontos altos. Terminei a lateral e vamos começar agora a nossa parte oval. Então, aqui, para cada ponto alto, eu vou fazer também desse lado 2 pontos altos sobre cada ponto alto, ficando então com 16 pontos altos. Terminei a parte oval, vou vir aqui na terceira correntinha do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto de base e no próximo eu faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Ponto alto, um ponto alto para cada ponto alto. Então, vai ficando assim, ó. Nós vamos fazer por toda a nossa parte lateral. Fiz aqui a minha parte lateral, fiquei com 8 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, chegamos aqui na nossa parte oval. Na parte oval, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui no primeiro ponto, né? Nós temos aqui, ó, um bloquinho de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Então, eu fiquei com um grupinho de 2 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto. Vou fazer uma correntinha e no próximo ponto, eu já faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, fiquei aqui com 2 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, nós vamos trabalhar aqui em cima de cada grupinho, né, de 2 pontos altos. Nós vamos fazer um grupinho de 2 pontos altos também, separados por 2 correntinhas, só que um ponto alto em cada ponto alto. Então, eu faço uma correntinha no próximo ponto. Então, eu não vou pular nenhum ponto alto aqui na minha parte oval. Vou ficar com 8 bloquinhos de 2 pontos altos. Fiz a minha correntinha, no próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, faço mais um ponto alto. Então, eu fiquei com mais um grupinho. Tô com 3 grupinhos de 2 pontos altos. Faço uma correntinha, passo pro próximo ponto alto. Faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha e vamos seguir esse padrão até terminar aqui a nossa parte oval.
vou ficar com 8 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Terminei a minha parte oval, fiquei então com 8 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, sem pular nenhum ponto aqui da carreirinha anterior. Vou fazer uma correntinha e no próximo ponto, então aí eu ainda não pulo, né, nenhum ponto. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Comecei agora a minha parte lateral. No próximo eu faço mais um ponto alto e no próximo eu faço mais um ponto alto. Fiz um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, agora eu pulo um ponto de base e vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Faço uma correntinha e pulo um ponto de base e no próximo eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, vamos fazer assim até chegar na nossa parte oval. Esse lado aqui vai ser sempre igual ao lado anterior aqui de baixo, né? Vai ser igual. Fiz os meus 6 bloquinhos, né, da parte lateral, então eu trabalhei por toda a volta do nosso trabalho e vou fazer aqui a parte oval. Faço uma correntinha e no próximo ponto eu faço um ponto alto. No próximo ponto, faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha, passo para o próximo ponto. Faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, vamos fazer assim até terminar a nossa parte oval. Terminei a minha voltinha. Então, pra gente se localizar, a gente vai contar essa daqui com a primeira carreirinha com os nossos motivos, tá? Então, esse aqui foi o meio, né? Nossa base, e esse aqui é a primeira carreirinha com nossos motivos. Então, para fechar essa carreirinha, nós vamos fazer diferente. Eu vou pegar aqui na terceira correntinha aqui do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou subir aqui 2 correntinhas. Dentro desse espaço aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Vamos fazer aqui mais 2 pontos altos. Vou ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, vai ficar assim. Vou fazer aqui uma correntinha. Passo a minha agulha, venho pro próximo intervalinho de uma correntinha, então eu pulei aqui os 3 pontos altos, venho no próximo intervalinho e vou fazer 3 pontos altos. Faço uma correntinha, passo pro próximo intervalinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar assim por volta de toda a nossa peça. Tanto na parte oval, quanto na parte lateral, vai ser assim, do mesmo jeito. 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos fazer aqui a parte lateral, né? Toda a parte lateral. Quando chegar aqui na parte oval, nós vamos fazer do mesmo jeito. Em cada espacinho de uma correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos. Faço uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Vou por toda a minha volta aqui do nosso trabalho. Quando for para fechar, a gente volta para fechar junto. Terminei a segunda carreirinha dos nossos motivos, né? 3 pontos altos separados por uma correntinha por toda a volta do nosso trabalho. Fiz a minha correntinha. E agora eu vou vir aqui na terceira correntinha do primeiro ponto, que a gente fez aqui, um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu vou vir aqui na correntinha, vou fazer um ponto baixo, igual eu fiz na carreirinha anterior. Vou fazer um ponto baixo, vou fazer
uma correntinha para dar altura de um ponto alto, vou laçar a minha agulha e dentro do mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, laço a minha agulha, venho no mesmo intervalo, no mesmo espacinho e faço mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei com um leque de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Esse aqui é o primeiro ponto da nossa parte oval. Agora, nós vamos começar a parte lateral. Eu vou fazer aqui uma correntinha e em cada espacinho aqui de uma correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui meu grupinho de 6 pontos altos, de 6 grupinhos, né? Fazer meus 6 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E aí, a gente volta para fazer a parte oval. Fiz aqui meus 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E esse nosso primeiro bloquinho aqui é um leque, né, que pertence à parte oval aqui desse lado. Então, feito esses 6 grupinhos, vamos começar a parte oval do lado de cá. Vou fazer uma correntinha e dentro do próximo espaço aqui de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Fiz meu primeiro leque da parte oval. Vou fazer uma correntinha e passo para o próximo espacinho. Vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer aqui, então, 8 leques separados por uma correntinha. Então, esses próximos aqui, eu tenho 2 leques, eu vou fazer mais 6, vou ficar com 8 pontos, 8 leques aqui desse lado. Aí, a gente volta para fazer a parte lateral. Fiz aqui a minha parte oval, fiquei com 8 leques de 2 pontos altos separados por uma correntinha, né? E de um leque para outro, eu fiz uma correntinha. Então, eu fiquei com 8 leques aqui da parte oval. Vou fazer uma correntinha e vamos começar a parte lateral. Em cada espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos, eu faço uma correntinha e passo para o próximo espacinho. Vamos fazer aqui desse lado também, igual do outro lado, 6 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. E aí, a gente volta para fazer a nossa parte oval e fechar mais essa carreirinha. Terminei a parte lateral com 6 bloquinhos de 3 pontos altos. E agora, vamos fazer a parte oval. Então, na parte oval, nós já temos esse primeiro leque aqui da nossa parte oval. E aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinhos de uma correntinha. Mais esse último aqui, vamos ficar com 8 leques, né? 8 leques também desse lado. Vou fazer aqui os meus 8 leques, então, meus 7 leques, né? E fechar aqui no 8º. Vou fazer aqui no próximo espacinho 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma correntinha e passo para o próximo espacinho. Vamos fazer assim em todos os espacinhos. E aí, vamos voltar para fechar nossa carreirinha. Terminei, fiz aqui os meus 7 grupinhos de leques separados por uma correntinha. Agora, eu faço aqui uma correntinha e vou fechar aqui no meu 8º leque, ficando com 8 leques de cada lado. Vou fazer aqui um ponto baixo,
Aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha para dar altura de um ponto alto. E aqui nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e dentro do espaço aqui do leque, no espaço de correntinha aqui do primeiro leque, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, esses 2 pontos altos, uma correntinha e mais esses 2 pontos altos que eu fiz aqui dentro desse primeiro leque, faz parte da minha parte oval ainda, tá? Ainda faz parte do nosso lado oval. Agora eu vou fazer uma correntinha e nós vamos começar a parte lateral. Vou fazer aqui 3 pontos altos. Dentro do espaço de uma correntinha, faço uma correntinha, passo para o próximo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Nessa carreirinha, que é a nossa, uma, duas, três, a quarta carreirinha dos motivos. Então, essa carreirinha, nós vamos fazer 7 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, essa lateral nossa vai ter 7 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Quando eu terminar os 7 bloquinhos, aí eu volto pra gente continuar. Terminei, então, meus 7 bloquinhos de 3 pontos altos. E eu estou 1, 2, 3 na quarta carreirinha dos meus motivos. Na quarta carreirinha, então, os 2 primeiros pontos altos aqui, os 2 primeiros bloquinhos, faz parte da parte oval. Fizemos 7 bloquinhos de 3 pontos altos e vamos começar aqui a parte oval desse lado. Vou fazer uma correntinha. Aqui dentro do leque, eu vou fazer 2 pontos altos. Faço uma correntinha e passo para o próximo espacinho de uma correntinha, fazendo mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha e venho dentro do leque e faço mais 2 pontos altos. Seguindo esse padrão, dentro do leque eu faço 2 pontos altos, uma correntinha e dentro do espacinho de uma correntinha eu faço mais 2 pontos altos. Vou fazer assim, seguindo esse padrão, eu vou fazer 15 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, dentro do leque eu faço 2 pontos altos e no espaço de uma correntinha eu faço 2 pontos altos. Quando eu terminar meus 15 bloquinhos de 2 pontos altos, eu volto pra gente continuar. Terminei meus 15 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, né? Um grupinho dentro do leque, outro grupinho no espaço de uma correntinha. Então, meu último grupinho, de número 15, ficou dentro do leque, vai ficar do lado do outro lado, igual ficou do outro lado. Então, dentro do leque, o grupinho de número 15. Agora, vamos começar a parte lateral. Eu faço uma correntinha e aqui dentro do espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e no próximo espacinho eu vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. Assim como do outro lado, né? Assim como desse lado aqui, porque esse lado é o espelho desse. Então, aqui nós fizemos 7 grupinhos de 3 pontos altos e desse lado nós também vamos fazer nossos 7 grupinhos de 3 pontos altos. Então, quando eu terminar aqui o meu 7º grupinho, a gente volta para começar a parte oval. Fiz os meus 7 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Vou fazer aqui uma correntinha e vamos começar aqui a nossa parte oval. Vou fazer aqui dentro do leque 2 pontos altos. Então, esse lado aqui é igual o lado anterior, né? O outro lado. Faço uma correntinha, no espaço de uma correntinha eu faço mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha e agora dentro do leque eu faço 2 pontos altos.
Faço uma correntinha e agora no espacinho de uma correntinha eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, vamos fazer assim até chegar na parte de fechar o nosso trabalho. Terminei a carreirinha de número 4 dos nossos motivos. E aqui desse lado, então, eu fiz 13 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Com mais esses 2 bloquinhos aqui, eu fiquei com 15 bloquinhos, igual nós fizemos do outro lado. Então, vamos fechar e dar início à carreirinha de número 5, né? 1, 2, 3, 4 e a próxima vai ser assim. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto, com ponto baixo. No primeiro ponto, faço uma correntinha, laço a minha agulha, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha e venho aqui dentro do próximo espaço de uma correntinha e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, esses 2 bloquinhos aqui vai fazer parte da nossa parte oval, né? Ainda do nosso lado oval. Faço uma correntinha e vou fazer aqui no espaço de uma correntinha 3 pontos altos, que agora a gente começou a nossa parte lateral. Faço uma correntinha, laço a minha agulha, venho pro próximo espacinho e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer aqui na parte lateral 8 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Feito meus 8 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha aqui da parte lateral, eu vou fazer uma correntinha e no próximo espacinho eu vou fazer um bloquinho de 2 pontos altos, que agora nós começamos a nossa parte oval. Faço uma correntinha e passo pro próximo espacinho e faço 2 pontos altos. Faço uma correntinha, passo pro próximo espacinho e faço mais 2 pontos altos. Vou fazer aqui na minha parte oval 14 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Feitos 14 bloquinhos, eu volto pra gente continuar. Fiz então a minha parte oval, 14, né, grupinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz uma correntinha e vou aqui no próximo espacinho, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Estamos agora na parte lateral. Faço uma correntinha, passo para o próximo espacinho e faço mais um grupinho de 3 pontos altos. Vamos fazer então 8 grupinhos desse lado de 3 pontos altos até chegar aqui na parte oval. Fiz meus 8 bloquinhos de 3 pontos altos e agora aqui sobrou 12 espacinhos na parte oval. Vou fazer aqui uma correntinha, passo para o próximo espacinho e vou fazer 2 pontos altos, que já estamos então trabalhando a nossa parte oval. Passo para o próximo espacinho e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui da parte lateral para a parte oval, eu tenho 12 espacinhos de correntinhas. Juntando com essas duas aqui, eu vou ficar com 14 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz meus 12 grupinhos desse lado. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou vir aqui no primeiro ponto, que nós fizemos um ponto baixo, né, e uma correntinha. Então, eu vou vir na minha correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, fiz 12, juntando com esses dois aqui, eu fiquei com 14 bloquinhos de 2 pontos altos também desse lado. Vamos começar, então, a próxima carreirinha. Na sexta carreirinha, eu fiz o meu ponto baixo, vou fazer uma correntinha, laço a minha agulha e venho aqui no mesmo espacinho, faço um ponto alto.
vou fazer mais um ponto alto. Vou ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, passo pro próximo espacinho de correntinha. Vou fazer mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha, passo pro próximo espacinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, essa é a 6ª carreirinha. Eu vou fazer em todos os espacinhos de correntinha, bloquinhos de 3 pontos altos. A 6ª e a 7ª carreirinha vão ser iguais. 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, essa e a próxima vai ser igual e vai ter a mesma quantidade de bloquinhos. Quando terminar, eu volto, então, pra gente dar continuidade. Vou fazer essa e mais uma. Nas 2 voltas, eu vou ficar com 44 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Terminei a carreirinha de número 5 e de número 6 e vamos começar agora a carreirinha de número 7. Vou fechar aqui na primeira correntinha do meu ponto. Dessa vez eu vou fechar com um ponto baixíssimo, porque acabou a parte que a gente vai fazer os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Essa próxima carreirinha, nós vamos fazer com ponto fechado. Então, vai ser ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos começar a carreirinha de número 8. Faço 1, 2, 3 correntinhas. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. No espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto para cada correntinha. E vamos fazer aqui 4 aumentos para o nosso trabalho não ficar fechado. Então, não começar a emborcar, né? Então, vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No espacinho de número 14, eu vou colocar o marcador. Se você não tiver o marcador, você pode amarrar um barbante. Nesse espacinho aqui, nós vamos fazer um aumento de 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Feito essa marcação, eu vou pro próximo espacinho. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No espacinho de número 8, eu vou colocar mais um marcador. Aqui nós vamos fazer mais um aumento. Vamos fazer 2 pontos altos dentro desse espacinho de uma correntinha. Vamos contar aqui. 1, né? Passei aqui o meu marcador, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Nesse aqui, vamos colocar mais um marcador. Vou colocar, então, o marcador. Coloquei o marcador, vou contar no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, chegamos aqui no começo, né? Chegamos aqui no começo da nossa carreirinha. Eu vou colocar o marcador aqui, ó, só para vocês verem que na próxima carreirinha nós também vamos fazer aumento, então fica mais fácil para ver aonde vai ser feito os aumentos. Então, cada espacinho desse vai ter 2 pontos em cada espacinho de uma correntinha. E o restante, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. No próximo ponto alto, ó, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no espaço de uma correntinha, um ponto alto. Passamos para o próximo bloquinho. Fazemos um ponto alto. No próximo,
um ponto alto e no próximo um ponto alto. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. Vamos fazer assim até chegar no nosso primeiro aumento para me mostrar para vocês como que a gente faz. Fiz então um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto em cada separação de correntinha, né? Fizemos aqui a parte lateral, os nossos pontos fechados. Cheguei aqui aonde nós marcamos. Então, dentro do espacinho de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos. Esse é o meu primeiro aumento. Agora, eu vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto para cada ponto alto. E um ponto alto para cada correntinha. Vamos fazer assim até chegar no próximo aumento. Quando chegarmos no próximo aumento, dentro do espacinho de uma correntinha, eu vou fazer igual eu fiz aqui. 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou seguir aqui por toda a volta. No próximo aumento, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou seguir aqui na parte oval. E aqui no nosso último espacinho, vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. E vou fechar. Quando for para fechar, a gente volta. Então, até agora fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas de bloquinhos, né, de 3 pontos altos. Fizemos uma carreirinha de pontos fechados, 4 aumentos, onde fizemos a marcação. Então, eu estou aqui nessa carreirinha com 180 pontos altos. Fiz aqui meus últimos 2 pontos altos, né, aqui meu último aumento, e vou fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto, vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas e essa carreirinha também vai ser de pontos fechados. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto por toda a volta do meu trabalho, tá? Nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui no aumento, onde nós fizemos a nossa marcação aqui, onde eu fiz 2 pontos altos aqui no mesmo espaço, no segundo ponto eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui no nosso aumento, onde tem a marcação, eu vou fazer 2 pontos altos. Do lado de cá, quando chegar aqui no nosso aumento, eu vou fazer 2 pontos altos. E aqui, no próximo aumento, mais 2 pontos altos. E quando for para fechar, mais 2 pontos altos. Então, vamos ter mais 4 pontos altos nessa carreirinha. E vamos ficar com 184 pontos altos. Então, essa que fizemos, nós temos 180. Essa próxima, agora que nós começamos, nós vamos ficar com 184 pontos altos. Terminando essa carreirinha aqui, que é a segunda carreirinha de pontos fechados, nós vamos fazer mais uma carreirinha. Essa terceira carreirinha não vai ter aumento. Vai ter ponto alto sobre ponto alto por toda a volta do nosso trabalho. Eu também vou ficar na terceira carreirinha com 184 pontos altos. Então, eu vou fazer essa e mais uma. Quando eu terminar, eu volto para a gente continuar. Terminei a minha terceira carreirinha de pontos fechados. Então, a segunda e a terceira, nós fizemos a mesma quantidade de pontos. Fiquei com 184 pontos altos. Vou fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto. E aí, se você for continuar com a mesma linha, você vai continuar a partir daqui. Eu vou trocar de linha, então eu vou fazer uma laçadinha e vou cortar, porque eu vou trocar de linha. Então, se você for fazer com a mesma linha, você não vai precisar cortar, porque você vai continuar a partir desse ponto aqui. Vou vir agora com a minha linha vermelha e vou amarrar aqui no mesmo ponto aonde eu cortei a linha anterior, né? Eu vou amarrar aqui e vou começar a partir daqui, para que o meu trabalho não fique diferente do seu, que vai trabalhar com a mesma cor. Porque o primeiro bloquinho que nós vamos fazer é de 9 pontos altos.
que aqui nós estamos trabalhando ainda a parte lateral do nosso trabalho. Então, ó, se você está trabalhando com a mesma linha ou se você está trabalhando com uma linha diferente, vamos fazer igual. Vou fazer aqui 3 correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto, um bloquinho de 9 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faço 2 correntinhas, não pulo nenhum ponto de base, venho no próximo ponto e vou fazer um bloquinho de 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faço 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer um bloquinho de 11 pontos altos. Vamos fazer aqui nosso bloquinho, então, de 11 pontos altos. Fiz meus 11 pontos altos, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e vou fazer mais um bloquinho de 11 pontos altos. Então, aqui eu fiz 2 bloquinhos, onde eu pulei 2 pontos altos de base, né? 2 pontos da carreirinha anterior, 2 correntinhas, fiz os 11, pulei 2, fiz mais 11 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas, não vamos pular nenhum ponto de base. Então, no próximo ponto, eu vou fazer um bloquinho de 11 pontos altos. Feito esse bloquinho de 11 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer mais um bloquinho de 11 pontos altos sem pular nenhum ponto da carreirinha anterior. Então, no próximo ponto, eu começo a fazer o meu bloquinho de 11 pontos altos. Então, fiz 2 correntinhas e não pulei nenhum ponto alto da carreirinha anterior. Eu fiz esse bloquinho aqui, né? Não pulei, vou começar a fazer mais um bloquinho de 11 pontos altos. Ao todo, eu vou fazer 7 bloquinhos de 11 pontos altos, sem pular nenhum ponto. Quando eu terminar os 7 bloquinhos, aí a gente volta para continuar. Então, aqui, ó, logo depois que nós pulamos os 2 pontos altos, né? Nós fizemos um bloquinho de 11 pontos altos, fizemos um e não pulamos. Passamos para o segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloquinhos de 11 pontos altos. Feito isso, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos altos e vou fazer um bloquinho de 11 pontos altos. Feito meu bloquinho de 11 pontos altos, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos, no terceiro eu vou fazer mais um bloquinho
de 11 pontos altos. Fiz mais um bloquinho de 11 pontos altos, então, ó, esse lado aqui de baixo, esse lado aqui ficou com esses dois espacinhos, né? Que eu pulei aqui os 2 pontos altos, e aqui na mesma direção ficou os 2 espacinhos que eu pulei os 2 pontos altos, para fazer os bloquinhos de 11 pontos altos. Feito isso, o restante do tapete, o restante da carreirinha, nós vamos fazer 2 correntinhas e não vamos pular nenhum ponto alto, e vamos fazer aqui bloquinhos de 11 pontos altos. Feito aqui esse bloquinho de 11 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas, não vou pular nenhum ponto alto, e vou fazer mais 11 bloquinhos de 11 pontos altos, um bloquinho de 11 pontos altos. Então, vou fazendo bloquinhos de 11 pontos altos, sem pular nenhum ponto alto da carreirinha anterior, até finalizar essa carreirinha. Terminei a carreirinha, e aqui, ó, nós chegamos aonde eu tenho aqui meus bloquinhos de 9 pontos altos, onde a gente começou a carreirinha. Então, vou contar de trás para frente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou ficar com mais um bloquinho de 11 pontos altos. Fiz 2 correntinhas, não vou pular nenhum ponto alto da carreirinha anterior, e vou fazer aqui os meus 2 pontos altos, formando mais um bloquinho de 11 pontos altos, né? 2 pontos altos mais os 9 que eu já tenho, vou ficar aqui com 11 pontos altos. Fechei, então, uma carreirinha, e vamos contar, então, certinho os nossos bloquinhos. Eu tenho aqui o primeiro bloquinho, tem os 2 pontos altos, né? Que eu pulei aqui da carreirinha anterior, 2 correntinhas. Aí, eu tenho esse bloquinho de 11 pontos altos, tenho esses 2 pontos altos, e começo aqui os 7 bloquinhos de 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Que eu não pulei nenhum ponto alto. Aí, eu tenho aqui esse bloquinho, né? Tô aqui do outro lado do meu trabalho. Eu tenho esses 2 pontos altos aqui, eu fiz as 2 correntinhas, pulei os 2 pontos altos, fiz esse bloquinho de 11 pontos altos, pulei 2 correntinhas e começo a contar o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos. Então, 7 bloquinhos de cada lado, sem pular, e acaba ficando que esse bloquinho aqui, ó, no meio desse lado e desse lado, fica 2 pontos altos antes e 2 pontos altos depois que eu pulei. Apenas esse bloquinho. Vamos começar agora a segunda carreirinha dos nossos motivos, que o meu é em vermelho, né? Então, a segunda carreirinha na cor vermelha. Aqui, eu tenho 11 pontos altos. Nós vamos fazer nós vamos fazer bloquinhos de 9 pontos altos. Como eu tô começando aqui já no terceiro, então, eu vou terminar a carreirinha nesse último ponto alto aqui. Então, vamos começar aqui o nosso primeiro bloquinho. Vou fazer aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, e vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse bloquinho, nós vamos ficar com 8 pontos altos. Vou fazer aqui 2 correntinhas, vou vir aqui no espaço de 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Vou fazer mais 2 correntinhas e aí eu passo pro próximo bloquinho. Vou pular um ponto alto e no próximo eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. A partir então desse bloquinho, eu vou fazer bloquinhos de 9 pontos altos. Não vou trabalhar nem o primeiro e nem o último ponto alto.
na carreirinha de baixo eu tinha 11 pontos altos, agora eu vou ter 9 pontos altos. Vou terminar aqui o último ponto alto, faço 2 correntinhas, venho aqui no espaço de 2 correntinhas e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas e passo para o próximo bloquinho, fazendo meus 9 pontos altos. Pulo o primeiro ponto alto, no segundo eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Fiz mais um bloquinho de 9 pontos altos, não trabalhei nem o primeiro nem o último ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas, um ponto alto, aqui no espacinho de 2 correntinhas, faço mais 2 correntinhas e vou seguir assim por volta de todo o nosso trabalho, tanto na parte oval quanto na parte lateral, fazendo bloquinhos de 9 pontos altos, não vou trabalhar nem o primeiro nem o último, faço 2 correntinhas de separação e um ponto alto no espaço de 2 correntinhas da carreirinha anterior. Terminei a minha carreirinha, cheguei aqui no meu grupinho, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, né? E a gente está fazendo bloquinhos de 9 pontos altos. Fiz as 2 correntinhas, vou pular um ponto alto, vou vir aqui no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, ficou apenas esse ponto alto sem fazer, né? Começamos no segundo ponto alto. Vou fazer aqui bloquinhos de 7 pontos altos. Porque na carreirinha anterior, a gente tinha 9 pontos altos. Nessa carreirinha aqui, eu vou ficar com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Venho aqui, onde eu tenho esse ponto alto sozinho. Faço um ponto alto. 2 correntinhas. Mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Então, eu fiz um ponto V aqui em cima. Faço 2 correntinhas e vou trabalhar no próximo bloquinho. Pulo o primeiro ponto alto, vou trabalhar no segundo ponto alto. Vou fazer, então, aqui 7 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Fiz 3, 4, 5, 6, 7. Faço 2 correntinhas e vou trabalhar sobre esse ponto alto sozinho. Vou fazer aqui um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo espaço. Fiz mais um ponto V. Faço 2 correntinhas e vou trabalhar aqui no próximo grupinho. Vou pular o primeiro ponto alto e vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto, fazendo mais um bloquinho de 7 pontos altos. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Nosso trabalho vai ficando assim, ó. Nós vamos trabalhar por toda a volta. Quando chegar para fechar, então, a gente volta para continuar. Terminei a minha carreirinha, vou vir aqui na terceira correntinha do primeiro ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, vamos começar a 4ª carreirinha do nosso motivo, né? Da cor vermelha aqui minha e do motivo nossa 4ª carreirinha. Antes de começar a 4ª carreirinha, eu vou vir aqui, ó, eu vim aqui, aonde eu tenho esse espacinho aqui de 2 correntinhas, de 2 pontos altos,
né? Todos os outros pontos a gente fez sem pular ponto alto. Esses dois espacinhos aqui nós pulamos, esse e esse aqui de cada lado nós pulamos 2 pontos altos. Então nessa direção aqui onde eu tenho os 2 pontos altos que eu pulei, eu vou vir aqui no meu ponto V e vou marcar, colocar um marcador ou um pedacinho de barbante. Então coloquei aqui meu marcador, vim aqui onde eu tenho, ó, os 2 espacinhos de 2 pontos altos que eu pulei, no ponto V, eu vou colocar um marcador e a mesma coisa eu fiz aqui desse lado, onde eu tenho aqui na mesma direção dos 2 pontos altos que eu pulei, eu tenho o ponto V aqui, né? Tenho aqui e eu coloquei os marcadores em cada um deles. Porque aqui nós vamos trabalhar diferente, nesse espacinho aqui nesse espacinho do ponto V. Feito isso, dando sequência, eu fechei aqui com ponto baixíssimo, vou caminhar aqui pro próximo ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, eu já tenho 2 pontos altos, 3, 4, 5. Nessa carreirinha, vamos fazer bloquinhos de 5 pontos altos, porque nós não vamos trabalhar nem o primeiro, nem o último ponto alto. Faço 2 correntinhas para começar a trabalhar aqui no ponto V. Vou laçar a minha agulha, em cima do ponto, eu vou fazer um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntinhas e dentro do ponto V eu faço um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntinhas e em cima do próximo ponto eu faço, né, em cima do outro ponto, do ponto V, eu faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto alto e vou trabalhar aqui no segundo ponto alto. Então, aqui, ó, eu trabalhei 2 pontos altos para começar a trabalhar em cima do ponto V. Fiz o ponto alto, aí eu faço 3 correntinhas, um ponto alto no meio e 3 correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto e aí faço 2 correntinhas. Então, aqui dos lados ficou 2 correntinhas e aqui no meio ficou 3 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer, então, meu bloquinho de 5 pontos altos. 3, 4, 5. Faço minhas 2 correntinhas e aí chegamos aqui, ó, onde temos a nossa marcação, o ponto V da marcação. Então, toda vez que tiver esse ponto V, essa marcação aqui no ponto V, é porque essa parte aqui, esse pedacinho aqui, é o que nós chamamos a nossa parte lateral. Então, a gente tem que trabalhar com menos correntinha. Então, toda vez que chegar nesse ponto V, nós vamos trabalhar assim. 2 correntinhas, né? Fizemos 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto aqui dentro, 2 correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto, 2 correntinhas, e aí passamos para o próximo bloquinho. Vamos pular o próximo bloquinho, vamos pular o primeiro ponto alto e vamos trabalhar em cima do segundo ponto alto do bloquinho. Vamos fazer os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Faço 2 correntinhas. Cheguei aqui no outro ponto V, onde eu tenho a marcação. Vou fazer aqui um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto aqui dentro, 2 correntinhas, um ponto alto em cima do outro ponto alto, 2 correntinhas e vamos trabalhar no próximo bloquinho, pulando o primeiro ponto alto e vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. 2, 3, 4, 5.
faço 2 correntinhas e agora a gente começa a trabalhar em cima dos outros V's, né? Do outro V que a gente não tem a marcação. Então, no outro V é 2 correntinhas, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto em cima do outro ponto, né? Então, ficou um ponto alto em cima do ponto V, 3 correntinhas, um ponto alto aqui dentro, 3 correntinhas, um ponto alto em cima do outro ponto do ponto V, 2 correntinhas e vamos começar a trabalhar no próximo bloquinho. Vamos fazer assim por toda a volta. Então, onde tem as marcações, eu vou trabalhar apenas com 2 correntinhas e onde não tem as marcações, eu trabalho com 3 correntinhas aqui dentro do ponto V. O restante é 2 correntinhas e bloquinhos de 5 pontos altos. Quando for para fechar, a gente volta. Terminei a carreirinha, vou fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto. E nós vamos começar aqui a cor vermelha, 1, 2, 3, 4. Nós vamos começar a 5ª carreirinha, que é a nossa carreirinha que a gente começou os motivos logo depois das carreirinhas de pontos altos, fechado, né? Fiz meu primeiro ponto baixo, vou caminhar aqui pro próximo ponto e vou fazer mais um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto eu faço mais um ponto alto e no próximo ponto eu faço mais um ponto alto. Então, nessa carreirinha nós vamos ter 3 pontos altos. Agora eu faço 2 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto, sobre o primeiro ponto e faço um ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e aqui no espacinho de 3 correntinhas eu vou fazer um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntinhas e no próximo espaço de 3 correntinhas eu faço mais um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntinhas e em cima do último ponto alto eu faço um ponto alto. Agora eu faço 2 correntinhas e vou trabalhar aqui no próximo motivo. Eu vou pular o primeiro ponto alto, no segundo eu faço um ponto alto, no terceiro faço um ponto alto e no próximo eu faço um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Não trabalhei nem o primeiro nem o último ponto alto. Então aqui eu faço o seguinte, ó. Faço o bloquinho de 3 pontos altos, né? Aí em cima do primeiro ponto alto eu faço um ponto alto, igual eu fiz aqui no ponto V. Então no primeiro ponto alto eu fiz um ponto alto aqui, então no primeiro ponto alto do bloquinho eu faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, no espacinho de 3 correntinhas eu faço um ponto alto sozinho. Faço 3 correntinhas, no espacinho de 3 correntinhas eu faço um ponto alto sozinho. Aí faço 3 correntinhas e em cima do último ponto alto eu faço um ponto alto. Então eu fiz um ponto alto em cima desse, um ponto alto em cima desse. E aqui nos espacinhos de 3 correntinhas eu fiz um ponto alto separados por 3 correntinhas. Fiz o bloquinho de 3 pontos altos, porque eu não trabalhei nem o primeiro e nem o último ponto alto. Para entrar, eu faço 2 correntinhas, né, no bloquinho aqui. E para sair para o bloquinho de 3 pontos altos, eu faço 2 correntinhas. Fiz o bloquinho de 3 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos. E agora eu vou trabalhar em cima desse motivo aonde eu tenho a minha marcação. Eu deixei a marcação nos 4 motivos que vai ser trabalhado com as 2 correntinhas, então permaneceu a marcação para mim não me perder. Fiz 2 correntinhas. No primeiro ponto alto eu faço um ponto alto, faço 2 correntinhas, né? Porque nós estamos aqui trabalhando em cima do motivo que a gente tem a marcação, então é 2 correntinhas. Faço um ponto alto, 2 correntinhas, no próximo espacinho um ponto alto, 2 correntinhas, em cima do próximo
ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, eu fiz aqui 2 correntinhas, o ponto alto aqui em cima, 2 correntinhas, o ponto alto aqui no meio, 2 correntinhas, um ponto alto aqui no meio, e em cima do último ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, e vou trabalhar aqui no próximo motivo. Vou pular o primeiro ponto alto, no segundo ponto alto eu faço um ponto alto, no próximo ponto alto eu faço um ponto alto, e no próximo um ponto alto. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e aqui nós chegamos na outra marcação, né? No motivo que nós temos a outra marcação. Então, nós vamos trabalhar com 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas, faço um ponto alto em cima do ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto dentro do espaço de 2 correntinhas. 2 correntinhas, faço aqui no meio, né? Nos pontos das correntinhas aqui, mais um ponto alto. 2 correntinhas e agora eu cheguei no último ponto, que eu trabalho em cima do ponto, fazendo um ponto alto. Então, igual o outro motivo, eu trabalhei apenas com 2 correntinhas de espaço, uma no primeiro ponto alto, um ponto alto no último ponto alto e 2 pontos altos aqui no meio, dentro das 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas e começo o próximo motivo. Vou fazer aqui um ponto alto, né? Pulei o primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Fiz mais um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas para começar. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Agora começo a trabalhar 3 correntinhas. Saímos aqui dos motivos que nós temos da marcação. Eu vou trabalhar 3 correntinhas. Aqui dentro do espaço de correntinha, eu faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Dentro do espaço de correntinha, eu faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Em cima do último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, fiz aqui no meio 3 espacinhos com 3 correntinhas. Vou fazer 2 pontos altos, passo para o próximo motivo. Pulo o primeiro ponto, vou trabalhar em cima do segundo ponto alto. Então, nós vamos fazer assim por volta de todo o nosso trabalho. Apenas onde a gente tem a marcação, a gente vai trabalhar com 2 correntinhas e o restante vamos trabalhar aqui no meio com 3 correntinhas e bloquinhos de 3 pontos altos. Terminei a minha carreirinha, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E vamos começar a 1, 2, 3, 4, 5, a 6ª e última carreirinha aqui do nosso trabalho. Fiz o ponto baixíssimo, vou caminhar aqui para o próximo ponto. Com um ponto baixíssimo. E dentro do mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas. E vamos trabalhar aqui nesse primeiro ponto, aqui do nosso motivo, do nosso próximo motivo. Aqui na carreirinha anterior, eu tenho 3 pontos altos. Agora, nessa carreirinha de cima, eu vou trabalhar com um ponto baixo. E agora, 2 correntinhas para começar a trabalhar aqui nesse motivo. Então, eu laço a minha agulha, venho no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto e um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, venho na laçadinha e faço um ponto picô. Faço uma correntinha, venho no espaço de 2 correntinhas e faço 3 correntinhas, né? Que aqui nós trabalhamos com 3 correntinhas. Faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto picô. Faço uma correntinha de separação e agora vamos trabalhar, ó, nesse ponto aqui que é o ponto do meio, né? Que é a correntinha do meio. Que aqui no nosso motivo eu tenho 2 correntinhas para começar o motivo, 2 correntinhas para sair do motivo e começar no bloquinho de 3 pontos altos, né? Então, eu tenho essas 2 espacinhos. E dentro do motivo aqui, do ponto V,
eu tenho aqui esses 2 espacinhos. E aqui eu tenho o espacinho do meio. Então, eu tenho 2 espacinhos de correntinha do lado de cá, 2 espacinhos de correntinha do lado de cá e o espacinho do meio. Fiz 2 pontos picô, então, e agora eu vou vir trabalhar dentro do espacinho do meio. Vou fazer aqui um ponto alto, um ponto picô. Faço uma correntinha e faço mais um ponto alto com picô aqui nesse espacinho do meio. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto picô. Faço uma correntinha e venho trabalhar aqui nesse espacinho de correntinha, fazendo um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e um ponto picô. Faço uma correntinha e vou trabalhar em cima do último ponto alto aqui do nosso motivo. Aqui nesse último ponto alto eu não faço ponto picô, eu faço apenas um ponto alto. Então eu fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos com ponto picô. 2 correntinhas, um ponto alto em cima do primeiro ponto alto com picô, no intervalo de 2 correntinhas, um ponto alto com picô, todos separados por uma correntinha, né? Dentro do espaço do meio do motivo, eu fiz 2 pontos altos com ponto picô, separados por uma correntinha, fiz uma correntinha, fiz um ponto alto no próximo espacinho e no último ponto alto eu fiz apenas um ponto alto. Agora eu faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto alto, no segundo eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e vamos trabalhar aqui no motivo onde eu tenho a minha marcação. Então, aqui é onde eu tenho os 4 motivos, onde tem a marcação, eu vou fazer o ponto baixo, as 2 correntinhas, vou fazer o ponto alto em cima do ponto alto, vai ser igualzinho esse, a única diferença é que não vai ter correntinha de separação entre um ponto e outro. Então, eu fiz o ponto alto, faço 1, 2, 3 correntinhas e o ponto picô no primeiro ponto. Laço a agulha no espacinho aqui de 2 correntinhas, né? Porque quando nós estamos trabalhando aqui com a marcação, é 2 correntinhas. Então, no espaço de 2 correntinhas, eu faço um ponto alto, um ponto picô. Não faço correntinha de separação. Cheguei aqui no ponto do meio, igual nós falamos lá no motivo anterior, no ponto do meio. Laço a agulha, vou fazer aqui um ponto alto e um ponto picô. Dentro do mesmo espacinho, eu vou fazer mais um ponto alto e um ponto picô. Laço minha agulha, venho no próximo espacinho, faço um ponto alto, 3 correntinhas, o ponto picô. E no último ponto alto, eu não faço ponto picô, eu faço apenas o ponto alto. Então, a diferença do outro é que nós não trabalhamos nenhuma correntinha entre um ponto e outro. Então, ele ficou com a mesma quantidade de pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. O último ponto, a gente não trabalha ponto picô, e o ponto do meio, a gente trabalha 2 pontos no mesmo ponto, no mesmo espaço de correntinha, e nas laterais é um ponto para cada espaço de correntinha. Feito o motivo, a gente faz 2 correntinhas, vamos pular o primeiro ponto, no segundo ponto eu vou fazer o ponto baixo. Faço aqui 2 correntinhas e vamos trabalhar aqui no próximo motivo, onde a gente tem a marcação. Vamos fazer igualzinho esse sem correntinha e no restante, todos em volta do trabalho, nós vamos fazer os picôs separados por uma correntinha.
Quando for então para terminar o nosso trabalho, a gente volta para fechar. Terminei a carreirinha, vou vir aqui onde eu fiz minhas duas últimas correntinhas, vou vir aqui onde eu fiz o ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, vou puxar e a gente vai cortar. Eu vou arrematar o meu tapete e vou voltar para mostrar para vocês como ele ficou. Terminei o meu tapete, ele ficou assim, ó. E quem ficou até aqui, eu agradeço e até a próxima.